Hoje é dia da gente falar dos lulinhas do futebol europeu. Nesse ano pandêmico, nesse ano cheio de dificuldades, muitos times têm apostado na base para compor seus elencos. E de certa forma, pelo menos aqui no Brasil, isso vem dando certo. A gente está vendo uma série de bons jogadores surgindo, uma série de promessas surgindo. Então hoje a gente aproveita o gancho para falar das eternas promessas. Mas não aqui do Brasil, porque isso já é manjado. Hoje a gente vai falar das eternas promessas do futebol europeu, o melhor futebol do mundo. Mas antes da gente começar a falar de cada um desses caras que a gente trouxe aqui hoje para conversar sobre, eu peço para você deixar o like ou dislike, de acordo com o que você está achando do conteúdo. E nesse vídeo aqui, que o roteiro tá muito fera, tem que ser like, Se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, ele vai te dar a notificação quando a gente lançar conteúdo, pegar o linkzinho e jogar no seu WhatsApp, pega o link do vídeo e joga, manda pro seu irmão, pra sua irmã, pro seu tio, pra sua tia, primo, prima, pra eles também verem esse vídeo e vocês conversarem sobre. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E a gente começa falando de um gol muito importante, um gol que decide uma Copa do Mundo, em que tanto o cara que deu assistência quanto o cara que balançou as redes são e foram eternas promessas. Eu tô falando do gol da Copa do Mundo de 2014, que dá o título para a Alemanha diante da Argentina, em que Schürrle dá assistência e Götze marca o gol. Mas vamos começar falando sobre o Schürrle, o cara que deu a assistência. Ele começa a jogar futebol profissional lá em 2009, pelo Mainz, um time alemão, mas ele já brilhava muito desde as categorias de base pela seleção alemã. Ele brilhou muito tanto na seleção sub-19 quanto na seleção sub-21. Tanto que em 2010 ele já é convocado pela seleção principal pela primeira vez apenas com 20 aninhos. E é aí pela primeira vez que a trajetória dele e a do Götze se unem, porque eles passam a ser convocados pela primeira vez para a seleção alemã ao mesmo tempo. E tem mais uma curiosidade legal sobre a trajetória dos dois e como elas se unem, que é o fato de que eles são os primeiros jogadores já nascidos na Alemanha reunificada. Para quem não lembra, na época da Guerra Fria, a Alemanha era dividida em Alemanha Ocidental e Oriental. Não sei, tá invertido na câmera, né? Não sei. Vocês entenderam. Era dividida em duas. E depois da Guerra Fria, ela é reunificada e eles são os primeiros jogadores nascidos na Alemanha já reunificada a serem convocados para a seleção alemã. Depois de brilhar na seleção de base, como eu já disse, e ser convocado para a seleção principal, ele chama a atenção de um grande time da Alemanha, que é o Bayer Leverkusen, e vai jogar nesse time maior para ter uma experiência em um time de mais relevância. Ele vai ser muito importante na campanha 2012 e 2013, do Bayer Leverkusen, em que eles conseguem ficar na terceira colocação da Bundesliga. Então ele chama a atenção do mundo. E aí vem o Chelsea do Abramovich, que naquela época cagava dinheiro, em 2013 e contrata ele. Mas antes de fato ter relevância pelo Chelsea, tem um fato que a gente precisa contar, que eu já falei lá no começo, que é que ele é convocado para a seleção alemã na Copa de 2014. E ele vai jogar essa Copa e ele é muito importante não só por ter dado a assistência do gol do Götze, o gol que dá o título para a seleção alemã, o tetra para a seleção da Alemanha, mas também pela semifinal em que ele marca 2 gols no fatídico 7-1, sendo um deles um golaço, que ele bate cruzado, a bola bate no travessão, e a partir daquela Copa, todo mundo olha e fala: esse cara vai dar o que falar, esse cara vai jogar muito. Mas não. Ele volta pro Chelsea, mas ele não consegue de fato brilhar no time inglês. Ele até faz parte daquele time que ganhou a Premier League em 2015, mas ele não conseguiu ser exatamente um protagonista. Então ele acabou ficando um pouquinho escanteado. Então em 2015 ele resolve voltar para o futebol alemão, voltar para onde ele surgiu e surgiu bem, para jogar pelo Wolfsburg por uma patada de 22 milhões de euros. Ele vai jogar no Wolfsburg num ano muito importante da história do time alemão, que é o ano em que o Wolfsburg ganha pela primeira vez a Copa da Alemanha. Se você não conhece a história do Wolfsburg, que tem uma história muito legal, com muitos brasileiros fazendo parte delas, clica aqui no card. Hoje tá foda achar o lado. Porque a gente fez um vídeo esses dias sobre a história do Wolfsburg, que é uma história muito legal. Vai lá e assiste se você se interessar. E ele vai estar nessa campanha importante do Wolfsburg ganhando a Copa da Alemanha, mas ele não vai conseguir ser um protagonista. Ele vai ser até importante como uma espécie de 12º jogador daquele time, mas não vai conseguir mais uma vez, de fato, ser protagonista.
Então em 2016 ele vai para um time maior da Alemanha, ele vai jogar no Borussia Dortmund para mais uma vez tentar vingar num time grande, mas ele não consegue. Ele vai estar no elenco campeão da Copa da Alemanha de 2017, a gente vê que o Schürrle até que ele é bom em escolher bons times, em escolher bons elencos, deve ser um cara bom de grupo, aquele cara firmeza que cola no churrasco, mas não era exatamente, mais uma vez, um protagonista. Ele acaba emprestado para o Fulham e no time inglês, de fato, ele vai ter a derrocada da carreira dele. O Fulham vai ser rebaixado no ano que ele vai estar lá e ele não vai conseguir jogar nada. Ele volta para o Borussia e é emprestado mais uma vez, dessa vez para o Spartak Moscou, e no Spartak Moscou, mais uma vez, não vai jogar absolutamente nada, vai decepcionar. E aí quando ele volta para o Borussia, volta do empréstimo, o Borussia não quer saber de Schürrle e rescinde o contrato do jogador alemão. E nesse mesmo período ele decide largar o futebol, ele decide se aposentar com a frase: essa decisão já vinha amadurecendo na minha cabeça, eu não preciso mais de aplausos. Ele se aposenta e é o fim de Schürrle, o fim de uma promessa do futebol, ou uma eterna promessa do futebol que nunca se concretizou. E agora que a gente já falou do cara que deu assistência, nada mais justo que a gente falar do cara que fez o gol, e esse dói aqui no meu coração como torcedor do Borussia e um dia amante de Mario Götze. Vamos falar do Götze, que começa a jogar profissionalmente lá em 2009, mesmo ano do Schürrle, como eu já disse, jogando pelo Borussia, onde ele vai ficar até 2012, 2013 e vai fazer parte daquele esquadrão absurdo com Piszczek, Gundogan, Reus, Lewandowski e o próprio Götze. Esse time incrível que contava com o Götze vai levar 2 Bundesligas, uma Copa da Alemanha, uma Supercopa da Alemanha e chegar numa final de Champions League, mas eu já chego lá, só um minutinho. O Götze, ele era muito mais conhecido pelos seus gols decisivos e todo mundo achava que um dia ele ia liderar aquela geração da Alemanha, mas não porque ele era um cara que fazia muitos gols, ou um cara que fazia um volume absurdo de gols e assistências, mas principalmente pelos seus gols decisivos. Pode ficar claro isso pelo gol numa final de Copa do Mundo, mas mais uma vez a gente já chega lá. O problema do Götze começa quando, um pouquinho antes da final da Champions, que seria disputada diante do Bayern, ele firma um contrato com o time de Munique. E aí ele começa já a ser um pouquinho mal falado, não joga bem naquela final, e ali começam os problemas do Götze. Então em 2014 ele vai para a Copa, jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil e faz o gol da final e volta de lá mais do que nunca, todo mundo achando que Mario Götze seria um cara incrível, seria um dos maiores jogadores da geração dele da Alemanha e um dos maiores jogadores da geração no mundo todo. Porém, em 2015, quando ele volta a jogar pelo Bayern depois da Copa, ele não consegue se firmar como titular daquele time do Bayern. Era um time já recheado. Ele foi naquela época pro time do Bayern junto com o Lewandowski, mas diferentemente do polonês, ele não consegue se firmar e acaba caindo para a concorrência. Então, em 2016, ele volta pro Borussia, ele volta para casa e também não dá certo. Ele convive com muitas lesões, inclusive uma delas muito complicada. Quem quiser pesquisar aqui, ele teve uma comorbidade muito rara e muito complicada, principalmente para um atleta que acabou acabando com boa parte da carreira dele. Mas eu não sei falar sobre isso aqui com propriedade médica, então você dá uma pesquisadinha. Então, como eu já disse, no Borussia ele não vai conseguir se firmar como um craque, ele já volta pro Borussia não com aquele brilho de um possível craque, mas sim como apenas um bom jogador, e é isso que ele vai ser no Borussia, um bom jogador, e não vai conseguir atender aquela expectativa que um dia existiu sobre ele. Hoje em dia ele joga no PSV, que é uma coisa que deixa um pouquinho claro que acabou não dando tão certo quanto achavam que ia dar a carreira dele. Nascido na Espanha, mas com origem sérvia, Bojan, não sei, você escolhe a pronúncia que você preferir, começa a jogar lá no Barcelona em 2007. Mas antes de ter começado a jogar de fato no profissional do Barcelona, ele já era considerado um cracaço. Isso porque nas categorias de base do time espanhol, ele marcou, pasmem, juntando todas as categorias das quais ele fez parte, 800 gols na base. O Bojan, que eu por sinal conheço só por causa do meu Winning Eleven em 2008, que eu jogava lá quando criancinha e colocava o Bojan na ponta, era conhecido como o novo Messi. Exatamente, por causa da sua performance nas categorias de base, todo mundo chamava ele de o novo Messi. Então ele fica no Barcelona de 2007,
até 2014, mas nunca consegue ser o novo Messi, nunca consegue se firmar como um jogador tão importante, apesar de ser útil em alguns momentos. Aí tem muitas idas, muitas vindas, muitos empréstimos, não consegue se firmar. Só para vocês terem uma noção, nos 3 últimos anos de contrato com o Barcelona, ele é emprestado para o Ajax, para o Milan, para a Roma, até é importante para alguns desses times em alguns momentos, mas não consegue de fato se firmar. Então em 2014 ele é vendido por apenas 1,8 milhões de euros para o Stoke City, o que já mostra como ele já era um jogador mais desvalorizado naquela época e até é importantezinho para o Stoke em alguns momentos, mas não consegue de fato se firmar como um protagonista, como um jogador realmente fera, que é o que todo mundo achava que ele seria um dia. Ele chega a ser emprestado por Mainz, olha o Mainz aparecendo de novo, da Alemanha, chega a voltar para a Espanha para jogar pelo Alavés, na segunda divisão, mas mais uma vez não consegue de fato se firmar. Hoje em dia ele joga no Montreal Impact da MLS, que já mostra também que ele não conseguiu ser tão bom quanto achavam que ele seria um dia. Mas tem uma coisa sobre o Bojan que a gente tem que pontuar, a gente não pode deixar de falar quando a gente fala dessa eterna promessa, que é o fato de que ele sempre teve problemas com ansiedade. Só para vocês terem uma noção, aos 17 anos, 17, quando ele é convocado pela primeira vez para a seleção da Espanha, eu ia falar alemã, tô com muito gosto na cabeça. Pela seleção da Espanha, ele tem uma crise de pânico antes do jogo. Primeira vez convocado, 17 anos, o menino fica louco. Ele tem uma crise de pânico e não consegue atuar pela seleção espanhola. E esse problema com ansiedade não seria demonstrado só ali, ele teria esse problema pela carreira dele inteirinha e ser conhecido lá no começo como o novo Messi, toda essa pressão de ser o novo craque argentino, ou de pelo menos ter a proporção do craque argentino, não ajudou ele com certeza nessa trajetória. Então agora que a gente já passou lá pela Espanha para falar do Bojan, já passamos pela Alemanha para falar de Götze e Schürrle, vamos para o berço da democracia, vamos para o berço das liberdades individuais, vamos para a França para falar de Gourcuff ou Gourcuff, para os que gostam de um français bien parlé, merci, para falar desse cara que surge no início dos anos 2000 e para quem sabe nessa época tava para se aposentar um tal de Zinedine Zidane e ele como o melhor jogador da sua geração, o Gourcuff, passa a ser conhecido como o sucessor do Zidane. E como a gente viu na história do Bojan, não é muito legal para um cara que está surgindo passar a ser comparado com grandes craques, pelo menos é isso que a história mostra pra gente. O Gourcuff vai começar a jogar lá no Rennes, que é o mesmo time que seu pai, Christian Gourcuff, jogou quando era jogador, mas ele já tinha brilhado muito pelas categorias de base da França, quando em 2005 ele ganhou o equivalente à Eurocopa Sub-19. Então ele joga pelo Rennes, mas não fica muito tempo, porque ele é contratado pelo Milan por 4,5 milhões de euros. Ele chega a ganhar algumas coisas importantes pelo Milan, inclusive a Champions League, a fatídica Champions League de 2007, mas ele não consegue ser um protagonista daquela equipe, ele não consegue, em um time maior, provar seu futebol. Ele que era um cara visto como muito versátil, um cara que quando pegava a bola você via que ele tinha intimidade com ela, muito parecido mesmo a forma de tratar a bola lá no início da carreira, parecido, características parecidas com o Zidane, guardadas, claro, as proporções. Então, depois de não dar certo no Milan, não conseguir ser protagonista de fato, ele volta para a França, ele é emprestado para o Bordeaux para jogar de novo no seu país natal. E ali, quando todo mundo já achava, esse Gourcuff não vai dar nada, foi pro Milan e acabou não conseguindo se provar. Ele volta pro Bordeaux e faz uma temporada excepcional, e uma das melhores temporadas da história do Bordeaux, ganhando a Liga Francesa, ganhando a Copa da França e sendo considerado, ali em 2009, o melhor jogador da França no ano. Então acaba o empréstimo e, é claro, por 13,5 milhões de euros, o Bordeaux adquire o Gourcuff em definitivo. E ele não fica muito tempo ali, porque ele vai para um time maior da França, mais uma vez tentar se provar em um time grande, por 21 milhões de euros. Ele é contratado pelo Lyon, mas mais uma vez Gourcuff não consegue vingar em um time grande, não consegue de fato ser o jogador importante que todo mundo esperava que ele fosse num time maior da França, o país que ele conhece, o país em que ele sempre jogou bem. Ele não consegue de fato vingar. E é claro, depois de ser contratado por uma quantia tão grande, os torcedores do Lyon pegavam muito no pé dele. E tem até uma entrevista muito emocionante
em que o Gourcuff ele deixa claro que o maior crítico dele era ele mesmo, e que por mais que todos os torcedores estivessem ali cobrando e pressionando ele, na verdade ele próprio era o cara que mais se cobrava e estava muito decepcionado com o desempenho dele, porque lá no início da carreira ele realmente sentia que ele poderia ser um cara maior do que ele estava sendo. E aí o Gourcuff ele vai conviver com muitas lesões, vai ter muitos problemas, vai chegar a voltar pro Rennes, o time onde ele começou, não vai dar certo e atualmente ele joga pelo modesto Dijon. Inexplicável, rapaziada, inexplicável. Mas bom, eu vou parar hoje aqui nesses 4. Quando a gente fez esse roteiro tinha pelo menos uns 30 caras legais pra gente falar sobre, e eu quero muito falar sobre mais caras, sobre mais promessas, eternas promessas do futebol europeu. Então se você, assim como eu, quer ver um vídeo com bastante pesquisa, com bastante roteiro, sobre caras que eram considerados grandes promessas no início da carreira, mas não deram certo, me ajuda aí. Eu acho que um vídeo de escanteio curto nunca deu 30 likes. 30 likes nem é tanto, rapaziada. Vamos lá, se esse vídeo bater 30 likes, a gente volta com a parte 2 desse vídeo, trazendo mais eternas promessas, muita pesquisa, muito roteiro, muita informação, informações muito legais, vamos falar a verdade. Bom, além de deixar o like, vou pedir pra você pegar o link do vídeo e mandar pro seu amigo, vai que ele gosta, vai que ele deixa o like e vai que a gente tem a parte 2 desse vídeo. E além de deixar o like, ou dislike, claro, se você não gostar, se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, vai lá nas nossas redes, nosso Insta tá muito fera e até o próximo vídeo, rapaziada.